Tô eu aqui de novo, família palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem as notificações para receber mais conteúdos, notificações de novos conteúdos, tá bom, pessoal? Falando então de última rodada aí de Copa do Mundo de Clubes, né? Terceira e última rodada da fase de grupos, né? O Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, né? Tentando confirmar a classificação em primeiro ou segundo lugar. Vamos ver o que nos reserva, o que nos espera, mas entrando um pouco ali no estratégia de jogo, né? Escalação, o Palmeiras, a maneira como o Palmeiras deve atuar, o que deve buscar, mudanças na equipe. Falando então, pessoal, de um problema que o Palmeiras tem ali, né? Já pegando um gancho nessa questão de escalação, Aníbal Moreno tem um edema na coxa e não vai poder atuar, infelizmente, né, porque foi uma grata surpresa nesse início de Mundial, porque não pelo que ele já entregou e a gente sabe o que ele pode entregar, mas ele vinha mal, não vinha bem, e o Emiliano vinha sendo titular, mas ele entrou no lugar do Emiliano e deu conta do recado. A principal função dele, na minha opinião, é a marcação, né? Ele é um primeiro volante, né? Ele faz isso muito bem, a recuperação de bola, posicionamento, tempo de jogo. E só que vai ser baixa, vai ser um desfalque. Inclusive a bola aérea dele, né? No caso, né? No jogo passado, ele batendo, mostrou que bate bem na bola, fez bons cruzamentos, jogadas perigosas, um deles, né, quase acabou fazendo um golaço, talvez acho que meio sem querer, e o gol do Palmeiras, né, que ele fez um cruzamento ali venenoso, mais ou menos na marca do pênalti, e para nossa felicidade o jogador do Al Hilal fez o gol contra, né. Então ele vai ser desfalque, né? E o Emiliano com certeza vai ser o substituto natural. Espero que ele volte para as oitavas de finais, mas acho bem difícil porque o intervalo de jogo de um para o outro, né, é bem curto, né? Então deve ser menos de uma semana aí para outro jogo e para ele estar 100% recuperado e fora a questão de ritmo de jogo, né, que perde, então talvez ele vai ficar de fora das oitavas de finais, né? Mas isso é questão e problema para a gente debater mais para frente se for o caso, né? Já que falando ali, pessoal, tirando o Aníbal Moreno, né, que com certeza vai ser uma troca certeza pelo Emiliano, no ataque acho que o Flávio Lopes pode ser que entre no lugar do Vitor Roque pela questão que fez o gol, né, entregou nos dois jogos, o pessoal tem dito também tem tido essa opinião que ele atuou melhor, ele também dá a opção de bola aérea, né? Então, muito provavelmente pode ser que aconteça essa troca, muito provavelmente não, né? Tem essa possibilidade, é difícil acertar as escalações do Abel, então pode ser que não, se não for ele, o Abel pode manter o Vitor Roque e no segundo tempo fazer essa troca. Eu ainda acho que poderiam atuar os dois, eu acho que o Vitor Roque poderia entrar no lugar do Facundo Torres, que para mim, quando joga de titular ou a grande minutagem que ele tem, o principal motivo é pela aplicação tática que o Facundo Torres tem. Ele é um jogador muito tático e cobre bastante ali o lado esquerdo do Palmeiras, tem um bom vigor físico para ir voltar, recompor, então ele auxilia muito ali o lado esquerdo da zaga do Palmeiras, que já joga com uma linha de três, aí tem o Piquerez como ala esquerda, então ele ali fecha bastante os espaços, às vezes fecha pelo meio, então ele joga muito mais pela importância tática dele. E acho que poderia o Abel, com um pouco mais de audácia, né, e coragem, né, que acho que o Abel é um técnico bastante precavido, muitas vezes no jogo passado mesmo ter colocado o Vanderlan no lugar do Facundo Torres, diz tudo, né, ele fechou o time, né, ficou mais preocupado claro que ele deveria ter preocupação em não tomar o gol do que possivelmente pensar num saldo de gols melhor, né, que na época todo mundo, na época do jogo, né, na hora do jogo, achou que era importante, muito pensando que o Porto poderia vencer, né, o Inter Miami, coisa que não aconteceu, mas até aí tudo bem, né? Então acho que o Vitor Roque poderia atuar no lugar do, do Facundo Torres e o Flávio Lopes como primeiro atacante ali, centroavante. Mas acho que os dois se completariam bastante, porque o Vitor Roque aperta muito a saída de bola da equipe adversária. Ele tem essa característica, ele é muito rápido, veloz, forte, e o Flávio Lopes já é um jogador mais, não tem como característica a velocidade, é um jogador mais de receber primeira bola, né, ele é um centroavante, né, jogar de costas para o zagueiro numa bola alçada, né, numa bola alta, né, porque o Vitor Roque consegue jogar assim, pelo porte físico que ele tem, mas ele gosta de cair mais pelas pontas, então acho que com dois atacantes, né, Flávio Lopes de primeiro centroavante e o
Vitor Roque como segundo atacante seria perfeito, né? Mas acho que o Abel, infelizmente, não vai fazer isso. Do mais, é aguardar e ver que o Abel vai fazer. E também pensar em alguns jogadores que estão pendurados, né? Alguns jogadores pendurados, talvez o Abel poderia poupar, mas não sei porque o Palmeiras não está classificado, então não dá para arriscar, né? Os principais ali pendurados, né? Gustavo Gomes é um deles, Richard Rios, Rafael Veiga também pendurado e talvez o Giai. Talvez o Giai também esteja pendurado. Talvez não, certeza que está pendurado. Ele tomou um amarelo no jogo passado e eu até fiquei com medo dele que ele pudesse ser expulso. Então, o Giai sim está pendurado, né? Então é um grave problema ali pro Palmeiras, né? Porque os cartões só zeram a partir das quartas, para as quartas de finais. Os cartões só zeram a partir das quartas. Então é perigoso, né? É perigoso, mas não tem muito o que fazer, né? Se tomar, tá fora das oitavas caso venha conseguir a classificação. Agora, pessoal, falando em termos de projeção, né? Primeiro, segundo lugar, no vídeo passado eu falei da importância de ficar em primeiro para se livrar do PSG, mas o futebol é imponderável, né? E então o Botafogo ganhou de uma maneira brilhante, né? Do PSG, de uma forma que ninguém esperava, usou das suas armas, fez uma partida muito aplicada taticamente, foi cirúrgico na chance criada e conseguiu se defender da melhor maneira possível e segurou o PSG e ganhou de uma maneira surpreendente, algo inimaginável, né? Mas, não tirando o mérito da equipe do Botafogo, pessoal, mas eu costumo dizer que quando acontecem essas zebras com grandes equipes, principalmente em Copas, né? Copa do Mundo, né? Vamos dizer assim, porque é uma Copa do Mundo, né? Só que essa é de clubes, acontece na primeira fase. Um grande exemplo foi a Argentina, campeã da Copa em 2022. O primeiro jogo perdeu, uma grande zebra, e o final todos já sabem. A Argentina ganhou a Copa de uma maneira indiscutível, bateu na França, enfim. Então, na segunda fase, nas finais, a partir das oitavas de finais, é outro campeonato. Os times europeus vão entrar ainda mais preparados, ainda mais com as suas energias poupadas, que é o caso do PSG, que poupou principalmente o Dembélé no jogo passado, se não um dos principais jogadores, e vai entrar com muita vontade, com muita intensidade, ainda mais com mais vontade ainda e mais atenciosos ainda, de uma maneira, porque perdeu esse jogo pro Botafogo, e o Botafogo, de uma maneira nada inteligente, fez provocações ao PSG na internet, enfim, não teria feito isso, até porque não tem rivalidade entre as duas equipes, mas eu gostaria de se livrar do PSG. Então, resumindo, pessoal, para isso acontecer, o Atlético de Madrid pode ser um grande amigo do Palmeiras. Amigo, por que eu digo isso? O Atlético de Madrid, primeiramente, precisa ganhar para tentar se classificar, mas para isso ele precisa ganhar de 3 gols ou mais do Botafogo, algo pouco provável, né? Mas ele vai tentar ganhar o jogo. E o que acontece, pessoal? O regulamento, ele é meio confuso, né? Porque se duas equipes empatarem entre si, o primeiro critério de desempate é o confronto direto entre essas duas equipes, né? Só que se 3 equipes empatarem, né? O que acontece? O primeiro critério, ele vai ser o saldo de gols entre as equipes. Então, ou seja, anula os jogos contra o Seattle, que é o saco de pancadas do grupo e com certeza vai perder do PSG. Então, o PSG vai para 6, se o Atlético de Madrid ganhar também vai para 6. Então, vai ser definido no saldo de gols. Se o Atlético de Madrid ganhar por 3 gols de diferença, ele está classificado, porque o Botafogo só tem um gol de saldo nesse confronto, né? Porque contra o PSG e contra o Atlético de Madrid, porque ele ganhou de 1-0. Já o PSG tem 3 gols de saldo, ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid e perdeu do Botafogo de 1-0. Então, com certeza, por saldo de gol, não vai ser problema para o PSG. Já para o Atlético de Madrid, mesmo que ele ganhar o jogo por 1 ou 2 gols de diferença, não vai resolver a vida dele, mas vai colocar o Botafogo em segundo lugar do grupo e o PSG em primeiro. Então, e uma coisa boa para finalizar, pessoal, o jogo do Palmeiras vai acontecer depois dos jogos do grupo B. Vai inverter nessa rodada, né? Na rodada passada, o grupo A jogou primeiro e o grupo B jogou depois, mas vai acontecer no mesmo dia, mas depois, o jogo do Botafogo, do Botafogo, PSG e Atlético de Madrid, do grupo deles, né, do grupo B, vai acontecer às 16 horas, horário de Brasília. E o jogo do Palmeiras vai acontecer às 22 horas, horário de Brasília. Então o Palmeiras vai entrar sabendo das perspectivas, se ficar em primeiro, quem vai enfrentar, se enfrentar em segundo, quem vai enfrentar, possivelmente, né? Então, às vezes, pode dar, quem sabe, ali, seja negociável, tentar fugir do PSG, se possível, acho que seria uma ótima escolha do Palmeiras, se possível, né? Então é isso, pessoal.
Vamos nessa expectativa, espero depois não voltar aí com uma grande classificação do Palmeiras e possivelmente enfrentar o melhor adversário possível. É isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.